Ela trabalhava na limpeza. Ele era gerente de banco. Quando ele a humilhou na frente de todo mundo, não fazia ideia de que ela já carregava no bolso do avental exatamente o que precisava para destruir a carreira dele. Sai da frente, mulher. Rodrigo nem levantou os olhos do celular. Valéria afastou o carrinho de cabeça baixa. O corredor do banco estava lotado naquela hora. Gerentes apressados, estagiários com pastas, secretárias que passavam sem olhar para ninguém. Ninguém notou nada. Ou ninguém quis notar. Foi aí que o papel caiu. Tinha saído da impressora do canto e deslizado pelo chão até parar aos pés dela. Valéria pegou sem pensar, como pegava qualquer coisa jogada no chão. Era o trabalho dela. Mas os números daquele extrato não fechavam. Ela não entendia muito de finanças, mas as transferências repetidas para a mesma conta estranha fizeram alguma coisa se mexer lá dentro. Um fio de alguma coisa que ela não sabia nomear. Dobrou o papel com cuidado. Guardou no bolso do avental. No dia seguinte, bateu na porta da gerência. Doutor Rodrigo, acho que esse documento caiu na área da limpeza. O senhor poderia dar uma olhada? Ele não deixou ela terminar. Você é da limpeza ou é assistente dele? Fica no seu lugar. Os dois gerentes que estavam na sala sorriram. Um desviou o olhar constrangido. O outro nem se incomodou. Valéria respirou fundo. Tentou de novo. Mas, seu Rodrigo, tem uns movimentos aqui que parecem... Inútil! A voz cortou o ar feito navalha. Se você não sabe nem fazer uma conta, vai querer me ensinar sobre finanças? Tirem essa mulher daqui. A secretária levantou na hora. A porta se abriu e Valéria saiu com o papel ainda dobrado no bolso e com uma certeza que crescia devagar por dentro. Rodrigo deu um passo em direção a Valéria antes que a porta se fechasse. Chegou perto demais. Se eu souber de novo que você andou mexendo em documento do banco, pega suas coisas e vaza hoje mesmo. Estamos entendidos? Valéria não respondeu. Só apertou as bordas do avental com as duas mãos, os olhos cravados no chão. O que Rodrigo não sabia naquele momento era simples. O papel que ele acabara de ignorar tinha o nome dele em cada página. E como é que uma mulher da limpeza ia derrubar um gerente de banco? O cheiro daquele papel impresso era o mesmo. Exatamente o mesmo. Valéria parou no meio do corredor, carrinho na mão. E por um segundo não estava mais no banco. Estava na sala do pai, aos 12 anos, sentada num canto vendo ele trabalhar. Seu Antônio sempre chegava cedo em casa. Sempre. Exceto nas semanas em que alguma coisa no serviço não fechava. Nesses dias, ele ficava na mesa até de madrugada, com planilhas espalhadas, um lápis na mão e aquela testa franzida que Valéria aprendeu a reconhecer. Pai, tem alguma coisa errada? Tem um monte de coisa errada, filha, mas o homem honesto não faz de conta que não viu. Ela não entendeu na hora. Ia entender anos depois. Seu Antônio era contador de um banco do interior. Bom funcionário, pontual, discreto, até o dia em que encontrou movimentos que não tinham explicação. Levou para os superiores. Os superiores levaram para o gerente, e o gerente, em menos de 2 semanas, colocou seu Antônio na rua. Justa causa, disseram. Ninguém no banco ficou do lado dele. Ninguém assinou nada. O sindicato demorou, enrolou e no fim não resolveu nada. Seu Antônio passou os 2 anos seguintes tentando provar o que tinha visto. Não conseguiu. Adoeceu de tristeza. Depois, adoeceu de verdade. Quando morreu, Valéria tinha 19 anos e Dona Glória já carregava o diagnóstico que consumiria os anos seguintes. Valéria precisava de dinheiro rápido, sem volta, sem depender de um diploma que não tinha terminado. Aceitou o cargo de limpeza no Banco Central da cidade. Nunca contou para ninguém de onde vinha. Aprendeu a ser invisível, a entrar cedo, sair tarde, falar pouco. Aprendeu que as pessoas falam demais perto de quem limpa o chão. Como se quem tem o rodo não tivesse ouvidos. Escutava tudo e calava. Até que aquele papel caiu no chão errado, na hora errada, e foi parar nos pés certos.
O barulho do carrinho de limpeza batendo no balcão trouxe Valéria de volta. Piscou, respirou. Olhou o corredor cheio de gente que passava sem vê-la. A mão foi até o bolso. Sentiu o papel dobrado ali, firme. Dessa vez era diferente. Dessa vez não era uma filha de 12 anos vendo o pai se afogar em silêncio. Dessa vez era ela, e não ia fazer que não tinha visto. Valéria esperou o banco esvaziar um pouco antes do almoço. Pegou o documento com cuidado, dobrou de outro jeito dessa vez e foi para o setor de recursos humanos. Não correu, não queria parecer nervosa. A moça na recepção do RH nem levantou a cabeça quando Valéria chegou. Com licença, preciso falar com alguém sobre um documento que encontrei. Documento de quê? De movimentação financeira. Tem umas transferências repetidas que parecem... Moça! O RH não cuida de assunto financeiro. A senhora tem que falar com a auditoria interna. Onde fica a auditoria? 4º andar. Mas hoje a responsável não está. E amanhã? A moça finalmente olhou para ela. Deu uma olhada rápida no avental azul, no carrinho estacionado atrás e voltou para a tela. Pode deixar recado no ramal. Valéria deixou. Deixou nome, ramal e até o número do celular. Ninguém retornou a ligação naquele dia, também não no seguinte. Na manhã do 3º dia, subiu sozinha ao 4º andar. A responsável pela auditoria estava lá, numa sala de vidro, falando ao telefone com cara de quem não ia desligar tão cedo. Valéria esperou do lado de fora quase 20 minutos. Quando a mulher finalmente saiu, mal parou. Você é a que deixou o recado? Sou Valéria da limpeza. Encontrei um... Olha, eu já falei com a chefia sobre isso. Qualquer documento que ande circulando por aí tem que voltar para o setor de origem imediatamente. A senhora não devia estar com isso. Mas a senhora nem viu o que é. Não precisa. Documentos internos do banco não passam por terceiros, entendeu? Valéria saiu do 4º andar com as mãos tremendo, não de raiva, de uma coisa mais funda que a raiva, de reconhecimento. Já tinha visto aquilo antes, mas do outro lado, pelos olhos de uma menina que não entendia por que o pai estava sendo engolido devagar pelo mesmo sistema que ele queria proteger. Guardou o documento no fundo da bolsa e voltou para o trabalho. Não ficou calada por muito tempo. Na semana seguinte, ficou sabendo por acaso que o banco tinha um canal de ouvidoria para o funcionário. Preencheu o formulário online no celular durante o descanso, escrevendo com o polegar enquanto comia alguma coisa no corredor dos fundos. Descreveu tudo com cuidado, colocou o número das contas que apareciam nas transferências, enviou. 3 dias depois, recebeu uma resposta automática informando que a reclamação havia sido registrada e encaminhada para análise. Foi a última resposta que recebeu. Na sexta-feira da mesma semana, apareceu Marcelo no setor de limpeza. Marcelo era gerente de operações, um dos que tinham sorrido na sala de Rodrigo. Encostou na parede com aquele ar de quem não tinha ido por acaso. Você é a Valéria, né? Preciso falar com você. Ela continuou passando o pano no chão. Pode falar. A gerência ficou sabendo que você andou se metendo em processo interno, usando canais que não são da sua conta. Usei a ouvidoria do funcionário, que está disponível para qualquer trabalhador. Trabalhador do banco, sim. Empresa terceirizada de limpeza é outra coisa. Fez uma pausa calculada. Você sabe que seu contrato renova de 6 em 6 meses, né? Valéria parou de passar o pano. Ficou de joelhos, olhando para o chão molhado, sem dar o braço a torcer. Sei. Então a gente se entende. Marcelo foi embora sem esperar resposta. Valéria ficou parada um tempo depois que os passos sumiram. O corredor estava vazio. O único barulho era o ar-condicionado lá em cima funcionando baixinho. Ela tinha o documento, tinha as provas, e não conseguia que ninguém olhasse para elas. Naquela noite em casa, Valéria ficou sentada na beira da cama um tempão antes de dormir. O documento estava em cima da mesa da cozinha. Ela olhava de longe, como se não quisesse chegar perto. Começou a duvidar. Talvez tivesse entendido tudo errado. Não tinha estudo.
Nunca fez um curso de finanças. O que ela sabia de transferência bancária, de conta inativa, de como o dinheiro circula dentro de uma instituição. Tinha ouvido o pai falar dessas coisas a vida toda, mas ouvir não é a mesma coisa que entender. E se fosse tudo normal? E se aqueles movimentos tivessem uma explicação simples que qualquer formado em economia via na hora? Ia acabar exposta, perder o emprego, deixar Dona Glória sem o plano de saúde que cobria o tratamento por uma suspeita que talvez não fosse nada. O medo bateu forte naquele momento. Não o medo do Rodrigo, o medo de errar, de acabar sendo a louca que achou que sabia mais que todo mundo e fudeu a própria vida por causa disso. Pensou na mãe dormindo no quarto ao lado, com os remédios arrumados em cima da cômoda, na ordem que a própria Valéria tinha colocado. Pensou no aluguel que vencia em 10 dias. Pensou no quanto tinha custado conseguir aquele emprego, nas filas, nos papéis, no dia em que ligaram e ela quase chorou de alívio no banheiro antes de ligar para a mãe para contar. Levantou. Foi até a mesa. Pegou o documento. Ia jogar fora. Mas aí leu de novo, com calma, linha por linha. O nome da conta que recebia as transferências estava ali, repetido 7 vezes ao longo de 3 folhas. Uma conta em nome de uma empresa que ela nunca tinha ouvido falar. Uma empresa que, por algum motivo, recebia depósitos toda primeira sexta-feira do mês, sem falta, há pelo menos 2 anos. Não precisava ser formada para entender que aquilo não era normal. Dobrou o documento, colocou num envelope. Guardou o envelope atrás dos livros na estante, bem no fundo, onde ninguém ia procurar. Não ia jogar nada fora. Só precisava encontrar alguém que soubesse o que fazer com aquilo. Alguém de fora que não fosse engolido pelo mesmo sistema antes de terminar de ouvir. E esse alguém ela ia encontrar. A reunião mensal de equipe acontecia toda a última segunda-feira do mês, às 9 da manhã. Na sala de treinamento do 2º andar. Estavam convocados todos os funcionários, gerentes, assistentes, estagiários. E o pessoal da limpeza tinha que ficar os primeiros 15 minutos por uma norma interna que ninguém sabia explicar direito, mas todo mundo cumpria. Valéria entrou junto com as outras 2 senhoras da limpeza. Ficaram no fundo, como sempre. Rodrigo entrou 5 minutos depois. Gravata perfeita, o passo de quem sabe que todo mundo vai olhar quando chega. Jogou a pasta em cima da mesa e se postou diante dos 40 e poucos funcionários enfileirados. Bom dia. Antes de começar, preciso falar sobre um assunto de conduta. Valéria sentiu o estômago virar. Esses dias, chegou ao meu conhecimento que um funcionário, melhor dizendo, uma funcionária de uma empresa terceirizada, se achou no direito de se meter em canais internos do banco para fazer denúncias sem fundamento. Fez uma pausa. Deixou o silêncio trabalhar. Sobre movimentação financeira que, obviamente, não tem capacidade de entender. Algumas cabeças viraram para o fundo. Valéria ficou quieta. Olhou um ponto fixo na parede, por cima da cabeça de Rodrigo. É importante que todos entendam qual é seu lugar. O banco tem profissionais capacitados para cuidar de cada área. Quando alguém sem nenhuma formação resolve brincar de detetive com documento interno, isso não é iniciativa. É desrespeito com quem estudou anos para estar aqui. 1 ou 2 sorrisos apareceram na sala. Pequenos, rápidos, mas Valéria viu. Dona Glória sempre dizia que vergonha alheia é uma das dores mais difíceis de aguentar. Valéria entendeu naquele momento o que a mãe queria dizer. Rodrigo continuou. Passou para a pauta da reunião como se tivesse fechado um parêntese qualquer. Mas antes de virar a página, soltou mais uma. Tomara que essa pessoa aproveite o tempo livre para aprender o básico, porque nem a conta do mercadinho saberia conferir. Marcelo, sentado na segunda fila, soltou uma risada curta. Outro gerente do lado acompanhou. A estagiária da ponta desviou o olhar, constrangida. Ninguém disse nada. A reunião seguiu.
Valéria ficou no fundo com as mãos apertadas, esperando passar os 15 minutos para poder ir embora. Mas os 15 minutos não passaram rápido, porque Rodrigo voltou ao assunto, dessa vez com a plateia mais aquecida. Falando em ordem interna, olhou para o canto onde Valéria estava. Olhou de propósito, devagar, fazendo todo mundo notar. Eu me pergunto, aqui temos profissionais com MBA, com especialização, com anos no mercado financeiro. E ainda assim, quem se permite questionar o trabalho da gerência? A senhora da limpeza. Risadas abertas dessa vez. Mais de uma pessoa. Marcelo se animou. Doutor Rodrigo, na próxima reunião do conselho, a gente convida ela para apresentar o balanço. A sala riu. Não todos. Alguns olharam para o chão claramente desconfortáveis, mas o suficiente para fazer barulho. O suficiente para encher o ambiente com aquela vibração cruel que acontece quando um grupo decide que é mais seguro rir junto do que ficar calado. Valéria ouviu alguém sussurrar atrás. Coitada. Não soube se era pena ou sarcasmo. Uma das outras senhoras da limpeza tocou no braço dela. Baixinho. Não liga não, Valéria. Mas Valéria já não estava olhando para a parede. Estava olhando para o Rodrigo. E alguma coisa nela decidiu que ia calar a boca uma última vez. Uma última. Quando a reunião abriu para perguntas, Valéria deu um passo à frente. Saiu da fila do fundo. Andou devagar pelo corredor entre as cadeiras, enquanto alguém no meio murmurava alguma coisa que ela não ouviu. Parou a uns 4 metros de Rodrigo. Com licença, doutor. A voz saiu firme. Ela mesma se surpreendeu. Só queria dizer que não fiz nada por desrespeito. Encontrei uns documentos que pareciam irregulares e tentei entregar pelos canais certos. Não fiz como detetive. Fiz porque achei que era o certo. Silêncio total na sala. Uns 30 segundos ninguém respirou. Rodrigo ficou parado, olhando para ela com aquela expressão de quem precisa de um segundo para calibrar a resposta. Valéria viu a dúvida. Viu ele calcular. Aí sorriu. Sorriu de um jeito especial. Aquele tipo de sorriso que não é de humor, é de poder. Que bonitinho. A voz saiu lenta, pedagogicamente cruel. A senhora da limpeza agora tem discurso. Marcelo soltou uma risada. Outros se juntaram. E o que tinha sido silêncio cheio de possibilidade se transformou em 2 segundos no oposto completo. Documento irregular. Rodrigo repetiu com o tom de quem ensina uma criança. Você sabe o que é uma conta de compensação interbancária? Sabe o que é um lançamento de provisão? Sabe o que é qualquer uma das coisas que estavam naquele papel que você pegou do chão? Valéria abriu a boca. Não precisa responder, cortou, porque a resposta já está estampada na sua cara. A sala riu de novo, mais alto dessa vez. Você não tem informação, não tem acesso, não tem contexto, tem um avental e um rodo. A voz subiu um tom. E ainda assim se achou mais sabida que a gerência de um banco com 30 anos de estrada. Isso não é coragem, minha filha. Isso é ignorância fantasiada de heroína. Valéria sentiu o calor subir pelo pescoço. Tinha mais coisa para dizer. Tinha o nome da conta, tinha as datas, tinha os valores que se repetiam toda primeira sexta-feira do mês com uma regularidade que não precisava de MBA para parecer estranha. Mas as palavras não saíam. Não porque tivesse medo. Tinha, mas não era isso. Era porque percebeu naquele momento que não ia ganhar ali. Não naquele espaço, não naquele dia, não com aquela gente olhando para o chão ou rindo sem coragem de se meter no fogo. Rodrigo deu um passo na direção dela. Volta para o seu lugar e reza para eu não ligar hoje para a empresa terceirizada e contar como você usa seu horário de trabalho. Valéria olhou para ele mais 2 segundos. Depois deu meia volta e voltou para o fundo da sala. Ninguém disse nada. Ninguém se mexeu. Quem tinha desviado o olhar continuou desviando. Quem tinha rido ficou calado agora, como se a culpa tivesse chegado tarde. A reunião seguiu. Slides, metas, projeções. E Valéria ficou no fundo, de pé, com as mãos quietas e o rosto neutro, até que os 15 minutos finalmente acabaram.
Saiu sozinha. O corredor estava vazio, inútil. Se você não sabe nem fazer uma conta. O vestiário do pessoal da limpeza ficava no subsolo do banco, sem janela, sem sinal de celular, uma fileira de armários de metal, um banco de madeira no meio e um espelho pequeno pendurado torto na parede. Era o único lugar do prédio onde Valéria tinha certeza de estar realmente sozinha. Ficou sentada no banco de madeira um bom tempo depois que as outras saíram para o intervalo. Tirou o celular do bolso. Ficou olhando para a tela apagada, sem destravar. Pensou em ligar para Dona Glória. Não para contar nada, só para ouvir a voz dela. Mas a mãe tinha fisioterapia naquele dia e não gostava que interrompessem. Valéria guardou o celular de novo no bolso. Fechou os olhos. A voz de Rodrigo rodava na cabeça dela em loop. Aquele sorriso, o jeito que ele disse "minha filha", com a boca cheia de desprezo, como se fosse a coisa mais natural do mundo tratar uma pessoa daquela forma na frente de 40. E as risadas. As risadas eram piores que qualquer coisa que ele tinha dito. Valéria abriu os olhos e ficou olhando para o espelho torto na parede. A mulher que devolvia o olhar parecia cansada. Tinha olheira. Tinha o cabelo preso com uma liga porque tinha esquecido o prendedor em casa. Tinha o avental azul com o nome da empresa terceirizada bordado no peito, as letras meio gastas de tanto lavar. Pensou, talvez seja isso, talvez seja a hora de parar. Pegar as coisas dela, pedir demissão antes que Rodrigo ligasse para a empresa, arrumar outro emprego noutro lugar, longe daquele banco e daquela história. Dona Glória ia entender. Dava para resolver o plano de saúde, tinha programa do governo, tinha alguma coisa. Abriu o armário para pegar a bolsa e viu a foto. Tinha colocado ali, fazia tempo, presa com um pedaço de fita adesiva na parte de dentro da porta do armário. Uma foto velha, meio desbotada. Seu Antônio parado na frente de casa, num domingo, sorrindo com o jornal dobrado debaixo do braço. Valéria devia ter uns 8 anos quando tirou aquela foto com a câmera descartável que ganhou no Natal. Ficou olhando para a foto um tempo. O pai dela nunca pediu para ser herói. Simplesmente não conseguiu fingir que não tinha visto. E por não conseguir fingir que não viu, foram destruindo ele devagar, por pessoas exatamente iguais ao Rodrigo, que usaram o cargo e o sistema e o silêncio de todo mundo como arma. Valéria fechou o armário sem pegar a bolsa. Saiu do vestiário. Subiu as escadas em vez de esperar o elevador. Quando chegou no 3º andar, foi direto para a sala de reprografia, onde ficava a impressora central do andar. A mesma impressora de onde tinha caído o documento dias atrás. Sabia que a senha da impressora estava colada embaixo da gaveta lateral. Todo mundo da limpeza sabia, porque às vezes precisavam imprimir o registro de ponto quando o sistema travava. Ninguém nunca tinha usado para outra coisa. Valéria usou. Tirou o envelope de dentro da bolsa que, desde que guardou atrás dos livros, carregava para todo lado, junto com o avental. Abriu o documento com cuidado e fez 3 cópias. Dobrou cada uma separadamente. Colocou 2 de volta no envelope. A terceira foi para o bolso de dentro da jaqueta que estava pendurada com a bolsa. Enquanto a impressora trabalhava, vigiou a porta. Ninguém entrou. De volta ao corredor, parou em frente ao mural de comunicados internos. Ali estavam os avisos gerais, os cronogramas de plantão, os eventos do banco. E na última semana tinha aparecido um comunicado sobre a auditoria externa de rotina prevista para aquela quinzena. No pé do comunicado, o nome da responsável pela equipe de auditoria, doutora Patrícia Montenegro. Valéria leu o nome 2 vezes. Auditora externa, de fora do banco, sem ligação com Rodrigo, sem contrato a perder, sem chefe dentro daquelas paredes. Tirou o celular, tirou uma foto do comunicado. Era alguém de fora. Era exatamente o que precisava. Patrícia Montenegro não era do tipo que almoça no refeitório do banco.
Usava a salinha de reunião pequena do terceiro andar como base, e todo dia, ao meio-dia, saía sozinha para uma padaria da rua de trás. Valéria descobriu isso em 2 dias de observação discreta, do jeito que melhor sabia fazer. Na quarta-feira, esperou no corredor perto do elevador. Doutora Patrícia. A mulher parou. Olhou para Valéria com expressão neutra, sem impaciência, mas sem muita abertura também. Pois não? Me chamo Valéria. Trabalho na limpeza aqui do banco há 4 anos. Falou rápido, com cuidado, como quem sabe que tem uma só chance. Encontrei uns documentos que mostram movimentação financeira irregular. Tentei pelos canais internos. Me ignoraram e me ameaçaram. A senhora é a única pessoa aqui que não deve satisfação para a gerência desse banco. Patrícia ficou em silêncio um momento. Olhou o corredor para os 2 lados. Que tipo de documento? Extrato com transferência repetida para uma conta externa. Todo mês, na mesma data, há pelo menos 2 anos. Você está com esses documentos? Tô com cópia. Patrícia olhou o corredor de novo. Depois olhou para Valéria com outro tipo de atenção. Não era pena, era avaliação. Padaria São Jorge, na rua de trás, 12:15. Entrou no elevador. Não chega junto comigo. Valéria chegou 5 minutos depois. Patrícia já estava numa mesa do fundo, longe da janela, com um café na mão e o celular virado para baixo na mesa. Valéria sentou na cadeira da frente e tirou o envelope do bolso da jaqueta sem que ninguém ao redor notasse nada. Patrícia abriu o envelope, leu em silêncio, passou as folhas devagar, sem pressa, com aquele jeito de quem já viu muita coisa e aprendeu a não reagir antes de terminar de ler. Valéria ficou quieta enquanto esperava. Bebeu um gole d'água. Olhou o movimento da rua pela janela. Da onde que saiu isso? Caiu da impressora do terceiro andar, na área de circulação, perto da sala do gerente. E você guardou? Guardei. Patrícia dobrou as folhas com cuidado e colocou de volta no envelope. Recostou na cadeira e ficou olhando para Valéria uns segundos. Bom, me conta tudo, desde o começo. Valéria contou. Contou do Rodrigo, do RH, da auditoria interna, da ouvidoria do funcionário que não respondeu, do Marcelo com a ameaça disfarçada, a reunião, as risadas, o corredor vazio depois. Patrícia escutou sem interromper uma vez. Quando Valéria terminou, disse só: Você tem outra cópia além dessa? Tenho 2. Guarda bem. Bebeu o último gole de café. Vou ver o que consigo achar no sistema hoje mesmo. Valéria sentiu alguma coisa afrouxar no peito. Não alívio. Ainda não, mas alguma coisa. Naquela mesma tarde, Patrícia usou as credenciais de auditora externa para entrar no módulo de movimentação histórica do banco. Era um acesso que tinha por protocolo padrão de auditoria, nada que levantasse suspeita. Cruzou os números do documento de Valéria com os registros do sistema. A conta que aparecia nos extratos estava registrada em nome de uma empresa chamada MZ Consultoria Financeira Limitada, constituída havia 3 anos. Sem site, sem endereço comercial verificável, sem histórico operacional. O tipo de empresa que existe no papel e em nenhum outro lugar. Patrícia chamou Valéria no fim do dia, de volta na padaria. Colocou o tablet em cima da mesa e virou para ela ver. Olha esse número aqui. Total transferido para essa conta em 28 meses. Valéria leu o valor. É 4.380.000 reais. Ficou olhando para o número um tempo sem falar. Isso é desvio sistemático de verba de conta inativa. Patrícia falou com a voz baixa e controlada. Conta de cliente que não mexe o dinheiro há mais de 2 anos. O banco tem obrigação legal de manter esses valores. Quando somem, demora a aparecer porque ninguém está reclamando ativamente. E essa empresa, MZ Consultoria, registrada na mesma junta comercial, no mesmo mês, por um sócio cujo nome você provavelmente conhece. Patrícia deslizou o dedo na tela e mostrou o documento de constituição da empresa. Sócio majoritário, Rodrigo Fernandes. Valéria olhou o nome.
Sentiu a raiva chegar de uma vez, limpa e direta, varrendo o medo que tinha se instalado no peito por dias. Ele mesmo que abriu a empresa. No nome dele, o que é, tecnicamente falando, uma burrice monumental. Patrícia fechou o tablet, ou arrogância, que nesses casos costuma dar no mesmo. Começaram a montar o plano ali mesmo, entre um café e um copo d'água, numa padaria a 200 metros do banco. A Assembleia Anual de Acionistas estava marcada para a semana seguinte, uma quinta-feira. Era o único momento do ano em que os acionistas majoritários, o Conselho Fiscal e a diretoria executiva estavam todos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Patrícia tinha acesso garantido por protocolo de auditoria. Valéria ia conseguir entrar como parte da equipe de apoio operacional, que sempre alocava pessoal da limpeza para o evento. Era o momento certo, era o lugar certo. Precisavam de mais uma coisa. Testemunha, disse Patrícia. Alguém que trabalhe ou tenha trabalhado nesse banco e possa confirmar o padrão. Que isso não começou ontem. Valéria pensou uns segundos e lembrou de um nome. Ricardo Alves, ex-assistente de operações, demitido 18 meses atrás. Na época, tinha comentado no corredor, mais para si mesmo do que para os outros, que estava saindo porque não dava para trabalhar num lugar onde 2 mais 2 são 5 quando convém para o chefe. Valéria guardou aquele comentário sem saber por quê. Agora sabia. Eu sei quem pode ser, disse. Então disso você cuida. Patrícia fechou o caderno onde tinha anotado alguns pontos. Eu cuido do sistema. A gente se fala em 48 horas. Valéria saiu da padaria com outro passo. Não apressado, só diferente. Mas quando estava quase na esquina, o celular vibrou. Mensagem de número desconhecido. Sem texto. Só uma foto. Era a foto do mural do 3º andar. O comunicado da auditoria. O mesmo comunicado que Valéria tinha fotografado dias atrás para pegar o nome de Patrícia. Alguém tinha visto. Parou no meio da calçada. Olhou o celular, olhou o banco lá no fundo, as janelas acesas do 2º andar, onde Rodrigo provavelmente ainda estava. Guardou o celular no bolso. Tinha 48 horas. Ou era agora, ou não era nunca. Valéria não dormiu naquela noite. Ficou na mesa da cozinha com o caderno aberto e o celular do lado, esperando outra mensagem que não veio. Às 2 da manhã, Dona Glória acordou para beber água e apareceu na porta da cozinha com o hobby rosa gasto. Ainda tá acordada? Tô terminando umas coisas, mãe. Pode deitar. A mãe ficou parada um segundo, olhando com aquele olhar que só mãe tem, de ver mais do que é dito. Mas não perguntou nada. Voltou para o quarto. Valéria esperou ouvir a porta fechar. Aí pegou o celular e mandou mensagem para Patrícia. Alguém sabe que tirei foto do comunicado. Mandaram a foto do mural de volta como aviso. A resposta chegou em menos de 2 minutos, o que significava que Patrícia também não estava dormindo. Vamos mudar o plano de acesso. Você não pode aparecer como parte da equipe designada. Se estão te vigiando, é a primeira coisa que vão checar. Eu consigo que você entre como apoio técnico da auditoria. Mas tem que ser amanhã cedo. E o Ricardo? Tem contato dele? Valéria tinha encontrado Ricardo naquela mesma tarde, no LinkedIn, e mandado uma mensagem direta explicando o mínimo necessário. Ele ainda não tinha respondido. Respondeu às 6 da manhã do dia seguinte com 3 palavras. Onde e quando? Se encontraram ao meio-dia num bar a 3 quarteirões do banco. Ricardo tinha engordado um pouco desde que saiu, mas o jeito era o mesmo. Calado, observador, aquele olhar de quem mede tudo antes de falar. Valéria mostrou os documentos. Patrícia mostrou o que tinha tirado do sistema. Ricardo ficou olhando a tela do tablet um bom tempo sem falar. Depois disse, eu já sabia que tinha coisa, não sabia que era tanto. Você viu alguma movimentação estranha quando ainda trabalhava aqui? Perguntou Patrícia. Vi discrepância nos relatórios de conta inativa 2 meses seguidos. Levei para o meu supervisor. Ele falou que era erro do sistema e mandou corrigir manual.
Quando fui ver de novo, os registros original tinham sumido. Fechou os olhos um segundo. Pedi explicação. Uma semana depois, me chamaram para falar do meu desempenho e me deram escolha entre pedir as contas ou ser mandado embora por justa causa. Toparia depor sobre isso? Ricardo olhou para Valéria. Você é a mulher da limpeza que ele humilhou na reunião? Sou. Fechou o tablet e deslizou de volta para Patrícia. Pode contar comigo. Os três passaram as 2 horas seguintes ensaiando cada passo. Patrícia ia apresentar os dados financeiros com a autoridade do cargo de auditora. Ricardo ia confirmar o padrão com o depoimento dele. E Valéria ia estar presente, visível, sem precisar dizer uma palavra a mais. Às vezes, a presença já basta. Na manhã da assembleia, Valéria chegou cedo, entrou pelo acesso de serviço com o crachá provisório que Patrícia tinha conseguido. Estavam montando a sala, mesas em U, cadeiras numeradas, microfones na mesa principal. Tudo parecia normal. Mas quando Valéria passou pelo corredor do 2º andar, ouviu a voz de Rodrigo atrás de uma porta fechada. Tava ao telefone, a voz mais alta que o normal. Não tô pedindo, tô mandando. Cancela a participação dela na assembleia. Dá um jeito, inventa um conflito de interesse, sei lá. Mas essa auditora não pode fazer a apresentação hoje. Valéria parou. Ficou parada do lado de fora daquela porta 3 segundos. Depois foi direto para o banheiro do corredor, trancou a porta e ligou para Patrícia. Ele tá tentando te tirar da assembleia. Tá ligando para alguém agora. Patrícia ficou em silêncio um momento. Quanto tempo falta para começar? 1h20. Dá tempo. Tem o protocolo de auditoria independente. Ele pode tentar, mas para me tirar formalmente precisaria de aprovação do Conselho Fiscal. E o Conselho não se reúne em 1h20. Uma pausa curta. Valéria. Fala. Só tenta barrar quem representa perigo de verdade. Lembra disso. Valéria destrancou a porta do banheiro. Olhou no espelho 1 segundo. Avental não. Hoje não. Tinha vestido a única blusa social que tinha, passada na noite anterior, com Dona Glória opinando da porta do quarto. Saiu para o corredor. A sala de assembleia estava quase cheia. Patrícia já estava sentada. Ricardo estava na fileira de convidados externos, terceiro da esquerda. Os acionistas conversavam entre si sem prestar atenção em mais ninguém. E Rodrigo Fernandes entrou pela porta principal sorrindo, cumprimentando todo mundo pelo nome, com aquela confiança de quem ainda acredita que controla a sala. Valéria encontrou seu lugar discretamente. Sentou, cruzou as mãos no colo. Era agora. A assembleia abriu com o presidente do conselho, dando boas-vindas aos acionistas. Leu a ordem do dia em voz alta. Mencionou a auditoria de rotina como segundo ponto, sem destacar, sem alertar. Rodrigo estava sentado na cabeceira da mesa principal, entre 2 diretores regionais. Tinha uma caneta na mão que ficava girando entre os dedos sem parar, mas o rosto estava tranquilo. A cara de quem passou a manhã tentando apagar um incêndio e acha que conseguiu. Quando o presidente abriu espaço para a apresentação dos resultados do trimestre, Rodrigo levantou sem ser chamado. Se me permitem, gostaria de contextualizar os números antes da auditoria. O presidente concordou com a cabeça. Rodrigo pegou o controle do projetor e colocou o primeiro slide. Gráficos em azul e verde, tudo subindo, tudo bem apresentado. Conhecia aquela apresentação de cor porque tinha ajudado a montar. Estamos fechando o melhor trimestre dos últimos 6 anos. Crescimento na captação, redução da inadimplência e uma carteira de clientes que cresceu 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Fez uma pausa estratégica, deixou os números respirarem. Esse resultado não é acaso, é porque temos uma equipe séria, processos sólidos e uma gestão que não negocia a transparência. Transparência. A palavra ecoou na sala. Valéria viu Ricardo na fileira lateral soltar o ar devagar pelo nariz.
Rodrigo seguiu por mais 10 minutos. Falou de metas, de expansão, de novos produtos. Tinha facilidade para palco, aquele tipo de presença que convence quem não sabe o que tem por trás. 2 acionistas concordavam com a cabeça enquanto ele falava. Um terceiro anotava alguma coisa. No fim, fechou o último slide e olhou para a sala com aquele sorriso que Valéria já conhecia bem. Estou à disposição para qualquer pergunta e quero dizer que, independente de qualquer ruído interno que possa ter chegado ao ouvido de alguns nas últimas semanas, varreu a sala com o olhar e por um segundo os olhos dele encontraram os de Valéria. Não parou, seguiu. Esse banco está firme, saudável e blindado contra qualquer tentativa de desestabilização. Podem ficar tranquilos. Aplausos. Não da sala inteira, mas suficientes para fazer barulho. Rodrigo voltou para a cadeira. Fez a caneta girar entre os dedos uma vez. Recostou. O presidente chamou Patrícia. Ela levantou sem pressa. Conectou o próprio notebook ao projetor com um cabo que trouxe. Enquanto a tela carregava, fez-se na sala aquele silêncio entediado de quem espera o trâmite acabar para poder almoçar. Patrícia não abriu com gráfico nenhum. Abriu com um número, 4.380 mil reais. Centralizado na tela, letra grande, fundo branco. Esse é o valor desviado de contas de clientes inativos deste banco nos últimos 28 meses. A voz era clara e sem drama. Só o fato, limpo. Transferido de forma sistemática toda a primeira sexta-feira do mês para uma única conta externa. O murmúrio começou imediato. Baixo, mas começou. Rodrigo se mexeu na cadeira. Doutora Patrícia, a gente precisa de contexto antes de... O contexto vem agora. Passou o slide. Era o extrato. As mesmas folhas que Valéria tinha encontrado no chão da impressora, mas agora ampliadas na tela da Assembleia, com as transferências marcadas em vermelho. Data, valor, conta de destino. A conta recebedora está registrada no CNPJ de uma empresa chamada MZ Consultoria Financeira Ltda. Próximo slide. Empresa constituída há 3 anos, sem histórico operacional verificável, sem funcionários registrados, sem endereço comercial ativo. O murmúrio ficou mais alto. Doutora Patrícia, preciso interromper. Rodrigo levantou. A voz ainda controlada, mas tinha alguma coisa por baixo. Esses documentos precisam ser verificados antes de serem apresentados num ambiente como esse. A senhora está mostrando material não validado como se fosse fato. Isso é uma irregularidade grave no processo de auditoria. O material foi validado contra os registros do próprio sistema do banco, com minhas credenciais de auditora externa, no dia 12 deste mês. Patrícia não desviou o olhar da tela. Posso mostrar o log de acesso se for necessário. Silêncio. Rodrigo abriu a boca. Fechou. Próximo slide. Era o documento de constituição da MZ Consultoria. Sócio majoritário destacado. Rodrigo Fernandes. A sala parou. Não foi silêncio educado. Foi aquele tipo de silêncio que acontece quando 40 pessoas processam a mesma informação ao mesmo tempo e nenhuma sabe o que fazer com ela. Um dos acionistas levantou levemente na cadeira. Outro apoiou os cotovelos na mesa e ficou olhando para a tela como se precisasse ler de novo para acreditar. Rodrigo bateu na mesa com a mão aberta. Isso é armação. Essa documentação foi manipulada e eu vou provar. Senhor Ricardo Alves. Patrícia falou por cima dele com a mesma calma de antes. O senhor poderia se identificar perante a Assembleia? Ricardo levantou na fileira lateral. Ricardo Alves, ex-assistente de operações deste banco. Fui demitido há 18 meses, depois de reportar internamente discrepâncias nos relatórios de conta inativa. Os registros originais que documentei sumiram do sistema na semana seguinte. A sala explodiu. O presidente do conselho bateu na mesa com a mão 2 vezes. Não adiantou. A sala tinha virado outra coisa. Já não era uma assembleia.
Era um incêndio. Dona Helena, a acionista mais antiga do grupo, uma senhora de cabelo branco que tinha ficado calada durante toda a apresentação de Rodrigo, levantou devagar e apontou o dedo para a tela onde ainda estava projetado o nome dele. Eu quero saber desde quando o Conselho Fiscal sabia disso. O Conselho Fiscal não respondeu. Na fileira do meio, um dos gerentes, que tinha rido de Valéria na reunião, o mesmo que fez a piada do balanço, estava olhando para o chão com o pescoço vermelho. Não levantou a cabeça nenhuma vez, desde que o nome de Rodrigo apareceu no slide. Marcelo estava 3 cadeiras à esquerda. Tinha colocado a pasta em pé na mesa, como se o papelão fosse algum tipo de escudo. Mexia os polegares no celular, rápido demais para estar lendo alguma coisa. O advogado interno do banco levantou na ponta da mesa. Preciso pedir a suspensão imediata desta sessão até que possamos... Suspensão não. Dona Helena não sentou. Eu represento 22% do capital deste banco e quero resposta agora. Não depois que alguém tiver tempo de limpar o que tiver que limpar. Outros 2 acionistas aplaudiram seco. Assentimento, não euforia. Patrícia ficou de pé ao lado do projetor, calada, deixando a sala trabalhar. Sabia o que estava fazendo. Tinha apresentado o fato. Agora deixava as consequências se moverem sozinhas. Rodrigo levantou de novo. Dessa vez a voz já não estava controlada. Isso é uma perseguição orquestrada. Essa auditora foi contratada por um grupo que quer desestabilizar a gestão deste banco e eu vou responsabilizar criminalmente cada um dos envolvidos. Apontou para Patrícia. A senhora vai responder por isso. Pelo que, especificamente? Perguntou Patrícia. Rodrigo não respondeu. Pelo que, doutor Rodrigo? Repetiu Dona Helena. Por apresentar documento do nosso próprio sistema? Olhou para a sala. Buscou as caras dos aliados. Marcelo não levantou a cabeça. O advogado desviou o olhar. Os 2 gerentes que estavam sentados ao lado dele na cabeceira tinham se afastado imperceptivelmente nas cadeiras, centímetros que valiam metros. Foi aí que Valéria viu acontecer o que não tem nome exato. O momento em que uma pessoa percebe que está sozinha numa sala cheia. Rodrigo Fernandes ficou parado, de terno, com a caneta ainda na mão e pareceu encolher 2 números. Tentou sair. Pegou a pasta da mesa, empurrou a cadeira e caminhou em direção à porta lateral, a que dava para o corredor de serviço. O passo era rápido demais para ser casual e lento demais para ser decidido. O passo de quem já não sabe o que o corpo tem que fazer. O presidente do conselho levantou. Doutor Rodrigo, o senhor não pode se retirar durante uma sessão em curso. Não parou. Foi Dona Helena quem falou mais alto. Segura essa porta. Um dos seguranças do evento, que tinha ficado postado no canto da sala desde o começo, deu 2 passos e se colocou na frente da saída lateral. Não precisou de mais. A presença bastou. Rodrigo parou. Ficou de costas 1 segundo. A sala inteira olhando para ele. Quando se virou, o rosto tinha mudado. Já não era o rosto do homem que sorriu para Valéria na reunião e chamou ela de inútil na frente de 40 pessoas. Era o rosto de alguém que passou a vida inteira sabendo que um dia podia chegar a isso e apostou que nunca ia acontecer. Preciso consultar meu advogado antes de... Seu advogado pode consultar depois, o presidente cortou. Agora senta e ouve o resto da apresentação como qualquer outro participante desta assembleia. Rodrigo voltou para a mesa. Não para a cadeira da cabeceira, para uma cadeira lateral, qualquer uma, longe da mesa principal. Sentou sem apoiar a pasta em lugar nenhum. Deixou no colo. Patrícia retomou. Apresentou o log de acesso que validava os documentos. Mostrou o histórico completo de 28 meses de transferências. Exibiu a linha do tempo que cruzava cada depósito para MZ Consultoria com os dias de menor movimentação interna do banco. Sexta-feira, quando a equipe de supervisão trabalhava reduzida. Não tinha sido descuido, tinha sido planejado. Quando Patrícia terminou, colocou um pendrive em cima da mesa do presidente.
Todos os arquivos, logs e registros estão aqui. Uma cópia já foi enviada para o Banco Central e para o Ministério Público ontem à tarde. Ontem à tarde. Enquanto Rodrigo ainda achava que tinha controlado a situação, o presidente do conselho pediu que todos esperassem. Saiu da sala com o advogado e 2 acionistas. Voltou em 12 minutos. O Dr. Rodrigo Fernandes está suspenso de todas as funções a partir deste momento, com afastamento imediato e bloqueio de acessos ao sistema. O Conselho vai abrir uma investigação interna e vai colaborar integralmente com as autoridades competentes. Rodrigo não disse nada. A porta da sala se abriu. Entraram 2 homens. Não eram da equipe do banco. Patrícia tinha feito a 2ª ligação na véspera, depois de mandar os arquivos para o Ministério Público. Tinham chegado cedo, ficado no corredor externo, esperando o momento certo. Valéria viu Rodrigo levantar uma última vez. Viu ele ajustar o terno por reflexo, algo que já não fazia sentido nenhum. Viu ele sair pela porta que não era a lateral, não era a de serviço, era a porta principal, na frente de todo mundo, entre os 2 homens, que não deixavam espaço dos lados. Não olhou para ela ao passar. Valéria não precisava que ele olhasse. Ficou sentada enquanto a sala se transformava ao redor. Gente de pé, vozes sobrepostas, celular no ouvido. Dona Helena parou do lado dela um segundo e apoiou a mão no ombro sem dizer nada. Só isso. Patrícia chegou depois, com o notebook debaixo do braço. Acabou. Valéria olhou para frente. A cadeira da cabeceira estava vazia. A caneta que Rodrigo tinha feito girar entre os dedos a manhã inteira tinha ficado em cima da mesa, sozinha. Respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, o ar entrou completo. O corredor, fora da sala de assembleia, estava em silêncio. Dentro ainda tinha barulho, vozes, som de cadeira arrastando, alguém falando alto no telefone. Mas ali fora era outro mundo. Valéria ficou encostada na parede um tempo. Não por fraqueza, por aquele peso específico de quem carregou alguma coisa longe demais e finalmente apoiou no chão. Patrícia saiu um tempo depois e parou do lado, sem falar um momento. "Você sabia que ia dar certo?" perguntou Valéria. Sabia que o material era sólido. O resto sempre depende de como a sala reage. Patrícia olhou para ela. "Mas você me procurou. Sem você, aquele material continuava numa gaveta ou no lixo." Valéria não respondeu. Ficou olhando o corredor vazio. Ricardo apareceu depois, jaqueta no braço, com aquela expressão de quem ainda está processando. Parou na frente das 2, olhou para Valéria e disse simples: "Seu pai estava certo." Valéria sentiu a garganta fechar. Concordou uma vez com a cabeça. Não precisava mais que isso. Desceu as escadas andando, saiu pelo acesso de serviço, o mesmo por onde tinha entrado horas antes. Passou na catraca com o crachá provisório pela última vez. Devolveu para o segurança da entrada. Saiu na rua. O sol batia forte para uma quinta à tarde. A rua tinha aquele movimento normal de sempre. Gente passando, carro buzinando, uma banca de jornal na esquina. O mundo inteiro funcionando sem saber o que tinha acontecido ali dentro. Valéria parou na calçada, colocou os óculos escuros e caminhou em direção ao ponto de ônibus. Tinha que ligar para Dona Glória. Nos dias que seguiram, o nome de Rodrigo Fernandes apareceu em 2 portais de notícia local e numa coluna de economia. Preso preventivamente, aguardando audiência, advogado de defesa já contratado. O banco emitiu um comunicado de repúdio às práticas da gestão anterior e anunciou auditoria completa de todos os processos internos. O comunicado não mencionava Valéria pelo nome. Nenhum comunicado ia mencionar. Marcelo pediu transferência de agência na semana seguinte. Negaram. Valéria ficou sabendo dessas coisas do mesmo jeito que sempre ficava sabendo das coisas naquele banco. Pelos corredores. Pelas conversas que as pessoas têm perto de quem limpa o chão. 2 semanas depois da assembleia, recebeu uma ligação de um número que não conhecia. Era o presidente do conselho. Foi direto.
O banco estava reestruturando a área de controle interno. Iam criar um comitê de integridade operacional com participação de diferentes áreas, incluindo serviços de apoio. Perguntou se ela tinha interesse em integrar esse comitê como representante do pessoal de serviços gerais, com carga horária parcial, treinamento pago pelo banco e um adicional no salário. Valéria ouviu tudo sem interromper. "Por que eu?" perguntou quando ele terminou. Ele ficou em silêncio um segundo. "Porque você foi a única pessoa neste banco que fez o que todos deveriam ter feito." Aceitou. Não com euforia. Sem gritar, sem chorar, sem ligar para o mundo inteiro. Desligou o telefone, ficou sentada na mesa da cozinha uns minutos e depois levantou para esquentar o café que tinha esfriado. Dona Glória apareceu na porta. Quem era? O banco. E aí? Valéria colocou a xícara em cima da mesa e olhou para a mãe. Me ofereceram um cargo novo. Dona Glória ficou quieta. Depois os olhos foram enchendo devagar, sem pressa, como se enche alguma coisa com paciência. Seu pai sabia, disse baixinho. Valéria sorriu. Sei, mãe. Numa segunda-feira da semana seguinte, Valéria estava no corredor do segundo andar, quando ouviu uma voz saindo de uma das salas pequenas. Era Marina, a nova da limpeza que tinha entrado fazia pouco. Do lado de fora estava um dos assistentes, jovem, recém-promovido, falando com aquele tom de quem ainda está testando até onde pode ir. Outra vez você se meteu no setor errado. Isso aqui não é a área da limpeza. Tem que ficar na sua zona. Marina olhava para o chão com o cabo do rodo na mão. Desculpa, não sabia que... É sempre a mesma coisa. Vocês nunca sabem de nada. Valéria parou. Encostou o carrinho na parede, andou até a porta da sala e parou na entrada. Marina, pode continuar aqui. Esse corredor está no trajeto. A voz saiu igual àquela manhã na assembleia. Calma. Direta, sem espaço para interpretação. O assistente olhou para Valéria. Viu o crachá novo. Viu o nome, o cargo, o logo diferente do avental velho de terceirizada. Não disse mais nada. Marina levantou o olhar para Valéria com uma expressão de não entender bem o que tinha acabado de acontecer. Valéria pegou o carrinho de novo e seguiu pelo corredor, sem explicar nada. Algumas histórias não precisam de explicação. Só precisam de alguém que faça diferente na hora certa. Essa história nos ensina que a humilhação nunca é sobre quem recebe. É sempre sobre quem humilha e sobre o que precisam apagar para continuar de pé. Eu vi uma mulher que chamaram de inútil na frente de 40 pessoas. Vi ela engolir tudo aquilo, sair sozinha pelo corredor e não desistir. E isso me arrepia, sabe por quê? Porque a maioria de nós teria jogado a toalha, teria jogado o papel fora, guardado silêncio e aprendido a não ver. Valéria não era uma super-heroína. Era uma mulher cansada, com uma mãe doente, aluguel para pagar e medo igual ao nosso. A diferença é que ela olhou a foto do pai e escolheu ser a pessoa que ele tentou ser. Eu sinto que tem gente vendo isso agora que também está segurando um papel nas mãos, que também sabe de alguma coisa que ninguém quer ouvir. Essa história é para você. Se essa história te emocionou de alguma forma, se você sentiu raiva quando riram dela, se sentiu alívio quando a verdade veio à tona, deixa seu like agora. Esse gesto simples mostra que a gente está no caminho certo e que vale a pena continuar trazendo histórias como essa para você. Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Sério, leio todos e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Tô muito curioso para saber de onde você escreve. E se você acredita no poder de histórias assim, se inscreve no canal para não perder as que vêm por aí. Isso tá só começando e cada nova inscrição é o que me dá a força e a certeza para continuar nessa aventura. Conto muito com sua ajuda.
E não vai embora ainda. Escolhe uma das duas histórias que deixei na tela para ver na sequência. A gente se vê no próximo vídeo.